Países da União Europeia compram volumes recorde de gás russo antes do inverno, diz mídia. As remessas tiveram um aumento anual de quase 10% em novembro, em comparação com o ano passado, e segundo analistas, o aumento não tem relação com a queda apresentada pela procura chinesa. As exportações russas de gás natural liquefeito para a Europa atingiram um máximo histórico de 1,75 milhão de toneladas em novembro, informou o Kemsart na segunda-feira, citando dados da Kepler. O recorde anterior foi estabelecido em dezembro de 2022, durante o inverno no hemisfério norte, quando a Rússia exportou 1,737 milhão de toneladas de gás para a região. Os maiores volumes de novembro foram alegadamente enviados para a França e Bélgica, que receberam gás de empresas na península de Imal, na cidade de Vysotsk. As instalações são operadas pela Novatek, o segundo maior produtor de gás da Rússia. As remessas globais de gás russo para os mercados internacionais ascenderam a 2,914 milhões de toneladas em novembro, um aumento de 9,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, as entregas do gás russo à China registraram um declínio acentuado para 0,1 milhão de toneladas, em comparação com 0,8 milhão de toneladas no mês passado. Os futuros de gás do Transfer Title Facility para as entregas de novembro eram iguais em preço, negociações acima dos fornecimentos locais de gás para a Ásia. Em alguns dias, de acordo com o especialista independente de energia Alexander Subikov, citado pelo Kemsart. O analista acrescentou que o mercado europeu está se tornando mais atraente devido aos custos significativos mais baixos de transporte de Imal para a região. Subikov observou que a China, que compra da Imal LNG, já tinha redirecionado algumas remessas da Rússia para os mercados mais lucrativos, ao mesmo tempo que compensava esses volumes para o mercado chinês a partir de outras fontes. Victor Catona, analista-chefe de petróleo bruto da Kepler, destacou as importações aceleradas do gás pela China em novembro, dizendo que o redirecionamento dos fornecimentos russos não foi o resultado da fraca procura chinesa, mas sim do aumento do apelo do mercado europeu. O Japão e a Coreia do Sul continuaram a receber o gás russo do projeto Sakhalin-2 ao abrigo de contratos de longo prazo com a Gazprom. Os fornecimentos ao Japão em novembro aumentaram 22% em termos anuais para 0,64 milhões de toneladas, enquanto as importações da Coreia do Sul registraram um crescimento anual de 50% para 0,28 milhões de toneladas. Ruim para o dólar político russo destaca mais um sinal do fim da hegemonia dos Estados Unidos. O novo recorde histórico do preço do ouro é um sinal ruim para os Estados Unidos e o dólar estadunidense, disse o senador russo Alexei Pushkov. Na manhã da segunda-feira, 4 de 12 de 2023, o preço do ouro na Bolsa de Valores COMEX em Nova York atingiu um recorde de mais de 2,100 por onça Troy. Como parte da correção, o preço baixou para 2,070. Segundo observou o político, o preço do ouro atingiu o nível mais alto de todos os tempos. E isso é ruim, em primeiro lugar, para o dólar e para os Estados Unidos. A acumulação da dívida pública dos Estados Unidos, que já atingiu 33,5 trilhões, a impressão ilimitada de dinheiro pela Reserva Federal, o Fed, além das sanções contra a Rússia, a apreensão de suas reservas em dólares, tudo isso mina a confiança na moeda norte-americana, mais um sinal do fim da história da hegemonia dos Estados Unidos, tal como todos a conhecem, disse Pushkov. Em novembro, a Agência Internacional de Classificação de Risco de Crédito, Moody's Investors Service, rebaixou a previsão de classificação dos Estados Unidos de estável para negativa. O principal fator por trás dessa decisão foi o aumento dos riscos para a diminuição da sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos, que não podem mais ser totalmente compensados pelas vantagens de créditos únicas do país. Especialista turco alerta da Turquia à agência de inteligência israelense Mossad: não é brincadeira.
O alerta da inteligência turca contra o serviço de inteligência externa israelense Mossad à luz da possível perseguição de Israel a membros do Hamas na Turquia não é brincadeira. É uma declaração séria, disse Kosko Bazbug, especialista turco no campo de segurança contra o terrorismo. Anteriormente, o The Wall Street Journal, citando autoridades israelenses, escreveu que os serviços secretos de Israel estavam se preparando para eliminar os líderes palestinos do Hamas em todo o mundo após o fim da guerra de Gaza. Em particular, estão em curso planos para seguir os líderes do Hamas que vivem no Líbano, Turquia e no Catar. Agora, Israel está trabalhando para capturar os líderes e eliminar os líderes do movimento Gaza. Ao mesmo tempo, o canal de TV turco, Haberturk, citando fontes das agências de inteligência do país, informou que a inteligência turca alertou Israel sobre as sérias consequências no caso de perseguição de membros do Hamas que vivem na Turquia. Israel está passando pelo que chama de eclipse mental. A posição da Turquia tem sido clara desde o início. Defendemos o componente humano. A nossa posição foi clara desde o início. A principal tática de Israel é fazer-se parecer mais forte do que realmente é. E isso é assim, na verdade? Pergunta. Nem perto. Se você hoje prestar atenção, no início dos eventos em Gaza, houve um período de fraqueza da inteligência, disse o especialista à CNN Turquia. Segundo ele, Ankara alertou o lado israelense. Fazer julgamentos sem qualquer troca de opiniões entre os dois países está além da capacidade do Mossad. MIT, Organização Nacional de Inteligência da Turquia, não está brincando. A advertência mostra isso, disse o especialista. Conheça o sistema de mísseis russos Avangard, capaz de atingir alvos a qualquer distância em 30 minutos. O Avangard é um bloco manobrável hipersônico que pode atingir mesmo alvos móveis a uma velocidade de até Mach 27 e não pode ser detectado, interceptado ou abatido. O sistema de mísseis hipersônicos Avangard tem como base um bloco hipersônico guiado, lançado por meio de um míssil balístico intercontinental a cerca de 9,5 km por segundo, o que, mesmo sem ogivas, proporciona uma energia cinética equivalente a 18 toneladas de TNT, projetado para superar sistemas de defesas antiaéreas inimigos. O Avangard foi posto em serviço em 27 de dezembro de 2019. O sistema de mísseis hipersônicos Avangard alcance intercontinental resistente a temperaturas de até 2.000 graus Celsius, 5 a 7 metros de comprimento, velocidade de Mach 27, da potência do bloco hipersônico de 0,8 a 2 megatons. A parte de combate do sistema inclui um bloco hipersônico de ataque separado que pode manobrar tanto lateralmente como em altitude. Casa Branca afirma que os Estados Unidos estão sem dinheiro para fornecer ajuda militar à Ucrânia. A Casa Branca fez um apelo urgente aos legisladores para aprovar ajuda adicional para a Ucrânia, dizendo que o país está quase sem tempo, já que as agências dos Estados Unidos gastam os últimos fundos restantes de pacotes de segurança anteriores. Em uma carta dirigida aos líderes do Congresso, na segunda-feira, 4 de 12 de 2023, o chefe do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, alegou que a ajuda passada dos Estados Unidos tinha resultado em vitórias militares significativas para a Ucrânia e passou a instar por mais. Quero ser clara, sem a ação do Congresso até o final do ano, ficaremos sem recursos para adquirir mais armas e equipamentos para a Ucrânia e fornecer equipamento dos estoques militares dos Estados Unidos, disse ela. Não há nenhum pote mágico de financiamento disponível para atender esse momento. Estamos sem dinheiro e quase sem tempo. Young notou que em meados de novembro o Pentágono gastou 97% dos 62,3 bilhões que recebeu para a Ucrânia, enquanto o Departamento de Estado e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional tinham esgotado todos os fundos alocados. A funcionária da Casa Branca também alertou que a economia da Ucrânia poderia implodir sem a assistência dos Estados Unidos, dizendo que Kiev não será capaz de continuar lutando, ponto final, no caso de uma grave recessão. Navio antissubmarino russo ingressa no mar do sul da China para conduzir missões na Ásia-Pacífico. O navio antissubmarino da Frota do Pacífico russo, Admiral Tributs, ingressou nas águas do mar do sul da China para conduzir missões na região da Ásia-Pacífico.
Ao passar pelo Estreito de Singapura, a tripulação do grande navio antissubmarino realizou o treinamento para navegar em uma área com intenso tráfego de navios, informou a frota do Pacífico russa. Além disso, a tripulação realizou ações para elevar a prontidão de combate da embarcação. Uma força da frota do Pacífico, composta pelo Admiral Tributz, Admiral Pantlev e pelo navio-tanque de porte médio Pechenga, partiu de Vladivostok em uma longa viagem em 7 de outubro. Por sua vez, Admiral Tributz continua cumprindo suas missões atribuídas na região do Mar do Sul da China. Mídia. Estados Unidos implantarão mísseis Tomahawk em submarinos, desafiando a China em meio a tensões com Taiwan. A Marinha dos Estados Unidos deve começar a armar seus submarinos com mísseis de cruzeiro antinavio Tomahawk no próximo ano, segundo o capitão John Hersey, o novo chefe do programa Tomahawk Outcome System, em declaração a Bloomberg. Ele disse que a versão marítima Strike do Tomahawk, que foi originalmente projetado para atingir alvos terrestres, seria colocada em serviço após 1º de outubro de 2024. De acordo com Hersey, os mais recentes modelos de Tomahawk serão dotados de um novo sistema de orientação, permitindo que um míssil atinja um alvo móvel. Espera-se que os novos mísseis sejam colocados em submarinos das classes Los Angeles e Virginia, que são capazes de transportar 12 mísseis Tomahawk cada. Uma versão modificada do submarino da classe Virginia será capaz de carregar 40 desses mísseis. O alcance estimado do Tomahawk é de 1.600 km. Nesse contexto, a agência relatou que os planos da Marinha englobam colocar os Tomahawk atualizados em serviço como parte do esforço Washington para aumentar as capacidades militares a fim de desafiar as forças marítimas chinesas, particularmente em torno de Taiwan. As tensões sobre Taiwan aumentaram em agosto de 2022, após a então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajar para Taipei, apesar dos desafios de Pequim para não o fazer. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China, de acordo com a política de uma só China. Noruega fecha acordo para iniciar mineração em alto mar no Ártico. Ambientalistas criticam. O acordo surge no momento em que o Estado norueguês espera tornar-se o primeiro a fazer com que a mineração em alto mar aconteça em escala comercial, apesar das preocupações sobre o impacto ambiental. O governo da Noruega e 2 partidos de oposição concordaram em permitir a exploração mineral do fundo do mar, na região do Ártico, em um passo fundamental rumo à mineração oceânica em grande escala. O acordo foi negociado entre os 2 partidos do governo, minoritário, trabalhista e Partido do Centro, e os conservadores da oposição e o Partido do Congresso, garantindo uma maioria confortável, segundo os News. Em junho, Oslo disse que queria abrir parte da plataforma continental norueguesa para a mineração em alto mar, alinhando com a estratégia do país de procurar novas oportunidades econômicas e reduzir a sua dependência do petróleo e do gás. Acreditamos e esperamos que se torne um padrão internacional para esta atividade. Ao mesmo tempo, é importante que seja um quadro previsível para os intervenientes comerciais, no qual confiamos para estas atividades. Se as exigências ambientais forem muito acentuadas e muito complicadas, não haverá interesse, mas, ao mesmo tempo, também é do interesse destas empresas participarem em uma atividade que tenha boa reputação e cumpra as exigências de sustentabilidade, afirmou Bard Ludvig Thoreng, membro do parlamento norueguês, ouvido pela agência Reuters. No entanto, o chefe do Greenpeace na região Frode Plain disse que a prática será um desastre para o mar. A Noruega está agora permitindo intervenções irreversíveis em áreas onde a natureza é completamente desconhecida, afirmou Plain ao US News. O país escandinavo, que é um dos países mais ricos do mundo devido às suas vastas reservas de petróleo e gás, afirma que existem recursos minerais significativos no fundo do mar da plataforma continental norueguesa. De acordo com a direção norueguesa de petróleo, existem sulfuretos e crostas de manganês contendo metais e minerais que são cruciais para a fabricação de baterias, turbinas eólicas, computadores e celulares. Grande dia não só para a Noruega, mas para o mundo. Precisamos de uma avaliação baseada em fatos dos minerais do fundo do mar como fornecedores de minerais críticos para a transição energética verde, afirmou Walter Songnes, CEO da Luke, empresa norueguesa especializada em exploração e extração. Estados Unidos acusam o ex-embaixador de espionar para o governo americano, para Cuba por mais de 40 anos. Washington acusou nesta segunda-feira, 4 de 2024, um ex-embaixador
seu de espionagem para Cuba durante mais de 40 anos, no que o Departamento de Justiça escreveu como uma das infiltrações de mau alcance mais duradouras no governo norte-americano por um agente estrangeiro. Victor Manuel Rocha serviu como embaixador dos Estados Unidos na Bolívia, de 2000 a 2002, mas também atuou em outros importantes cargos. Entre 1981 e 2002, trabalhou para o Departamento de Estado de 94 a 95. Foi conselheiro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos entre 2006 e 2012, conselheiro do Comando Sul do Exército norte-americano. O ex-embaixador foi preso e acusado de ter cometido diversos crimes federais, incluindo ter sido um agente estrangeiro ilegal e ter usado um passaporte obtido de maneira fraudulenta, de acordo com o Departamento de Justiça. Alegamos que durante mais de 40 anos, Victor Manuel Rocha serviu como agente do governo cubano e procurou e obteve cargos dentro do governo dos Estados Unidos que lhe proporcionaram acesso a informações não públicas e a capacidade de afetar a política externa dos Estados Unidos. Disse o procurador-geral Merrick Garland em um comunicado citado pela agência Reuters. Em um documento judicial apresentado no Distrito Sul da Flórida, os Estados Unidos acusam Rocha de ter apoiado secretamente Cuba e a sua missão clandestina de recolha de informações contra Washington desde 1981. Washington descobriu a dupla face de Manuel Rocha quando o mesmo admitiu suas décadas de trabalho para Cuba em uma série de reuniões em 2022 e 2023 com um agente do FBI disfarçado que se passou por representante secreto da Direção-Geral de Inteligência Cubana, de acordo com o documento do tribunal. Rocha, 73 anos, foi preso e deve comparecer perante o juiz federal em Miami na próxima segunda-feira. O ex-embaixador nasceu em 1950 na Colômbia e cresceu em uma casa de classe média na cidade de Nova York. Drones baratos e versáteis da Rússia usados na zona de conflito ucraniano. O que são? Pergunta. Além da munição ociosa Lancet, que tem ganhado as manchetes nos últimos meses, os fabricantes russos de drones projetaram uma série de modelos de veículos aéreos não tripulados, baratos e eficientes que provam ser um grande benefício para as forças russas envolvidas no conflito ucraniano. O gabinete de design Oko, na Rússia, lançou recentemente uma versão atualizada do seu drone kamikaze Privet 82, que está atualmente sendo usado ativamente pelas forças russas que operam na zona de conflito ucraniano. O novo modelo Privet 82M1 apresenta um novo sistema de controle aprimorado que permite aos operadores de drones guiar o drone da segurança de uma base de operações ou de algum outro abrigo, diminuindo assim a probabilidade de se tornar vítimas de um ataque retaliatório inimigo. O que é o drone russo Privet 82? Pergunta. Privet 82 é essencialmente um drone kamikaze de asa fixa que pode atingir uma velocidade de até 140 km por hora e tem um alcance de até 30 km. O drone pode transportar até 5,5 kg de carga útil, o que equivale aproximadamente a um único morteiro de 82 mm, permitindo que seja usado para destruir veículos blindados, artilharia e fortificações inimigas. Os drones Privet 82 são relativamente baratos, com o custo de um desses drones sendo de cerca de 110 mil rublos. Que outros drones Privet existem e o que eles podem fazer? Pergunta. O modelo Privet 82, porém, não é o único dentre os drones desenvolvidos pela Ocon. Por exemplo, o Departamento de Design anunciou recentemente a criação de um drone kamikaze de asa fixa mais pesado chamado Privet 120, que tem maior alcance, 250 km. Pode viajar a uma velocidade de até 180 km por hora e pode transportar até 16 kg de carga útil. Essas capacidades aprimoradas em comparação com o Privet 82 permitem que o Privet 120 seja usado para destruir vários elementos da infraestrutura inimiga, como estações retransmissoras de energia, estações de reabastecimento e postos de controle militares, com os criadores do drone descrevendo o Privet 120 como um misto de cruzeiro super barato. Os engenheiros da Oppo também criaram um drone de vigilância leve de asa voadora Privet Mini, projetado especificamente para missões de reconhecimento de curto alcance. Embora o Privet Mini não possa permanecer no ar por períodos prolongados de tempo e seja essencialmente a ser enviado para a área designada, dá uma olhada e retornar à base. O drone é muito barato, fácil de usar e bastante resistente a contramedidas eletrônicas do inimigo. Ministro das Relações Exteriores da Rússia e do Irã assinam um acordo para neutralizar sanções. Os chanceleres russos e iranianos Sergei Lavrov e Hossein Armin Abdollahian
respectivamente, reunido nesta terça-feira, 5 de 2 de 2023, em Moscou, para estabelecer novas metas na luta contra sanções unilaterais. Segundo o documento assinado, ambos os países utilizarão diversos meios para combater, mitigar ou compensar as consequências das sanções unilaterais impostas por outras nações. Além disso, Lavrov e Armin discutiram diversas questões atuais, informou o Ministério das Relações Exteriores russo. Neste dia 5 de dezembro, a capital russa acolhe a cúpula dos ministros das Relações Exteriores dos 5 estados do litoral do Cáspio: Azerbaijão, Irã, Cazaquistão, Rússia e Turcomenistão. Já no dia 7, Moscou aguarda também a visita oficial do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que se reunirá com seu homólogo russo, Vladimir Putin. O presidente iraniano examinará a cooperação bilateral entre os países, incluindo a economia, bem como uma série de questões da agenda regional e internacional, em particular a situação na Palestina. O relacionamento entre Irã e Rússia cada vez mais ganha impulso, especialmente agora com a adesão iraniana aos BRICS, que começará a valer em janeiro do ano que vem. Além da cooperação na área diplomática e econômica, Moscou e Irã também fecham bons acordos na área de defesa. No final do mês passado, o vice-ministro da defesa iraniano, Fahari, confirmou que a República Islâmica sinalizou os planos para a entrega de caças Sub-35, helicópteros de ataque Mi-28 e caças subsônicos Yak-130 para treinamentos da Rússia, conforme noticiado. Analista explica aviso do chefe do Pentágono sobre derrota estratégica de Israel. O subsecretário da Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, alertou Tel Aviv sobre uma possível derrota estratégica caso Israel não proteja os civis palestinos na faixa de Gaza em meio à sua guerra contra Hamas. A Sputnik explica o que está por trás da declaração de Austin. A administração Biden parece ter mudado ligeiramente o seu tom em relação à guerra de Israel em Gaza, depois que Tel Aviv retomou a sua operação no enclave. Austin está correto, mas quando ele diz derrota estratégica, ninguém no Congresso ou no Senado parece entender do que ele está falando, disse o tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Karen Kiwa-Toshkisky, ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sputnik. Uma derrota estratégica para Israel já ocorreu em muitos aspectos, uma vez que quase todos os seus aliados ocidentais tiveram que reprimir as manifestações internas e o exercício da liberdade de expressão. As suas ações estão lhe custando a fé das populações que nele o Estado judeu anteriormente podia confiar, e prejudicando os partidos políticos nos seus próprios países. Antes do reinício da guerra, algumas fontes em Washington foram citadas pela mídia ao dizer que o presidente Joe Biden e o secretário Leon Austin estavam instando as autoridades israelenses a mostrar moderação no sul de Gaza. Além disso, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse à imprensa que queria que a trégua temporária durasse mais tempo. Durante a sua visita a Tel Aviv, na quinta-feira passada, então Austin alertou a Tel Aviv sobre uma derrota estratégica se não protegesse os civis palestinos. Ainda assim, anteriormente, Washington havia frustrado quaisquer esforços de cessar-fogo em Gaza no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que está por trás da mudança de opinião? Pergunta. O cerne da questão é que uma parte considerável do eleitorado de Biden, incluindo os jovens democratas, não brancos, árabes e muçulmanos, americanos e progressistas, apoiam a Palestina no cessar-fogo na faixa de Gaza. Esses grupos demonstram um descontentamento crescente com o apoio do presidente dos Estados Unidos a Israel. Alguns eleitores muçulmanos chegaram ao ponto de prometer desprezar totalmente a eleição ou votar contra Joe Biden em 2024. A Axios sugeriu que a queda do apoio não branco e árabe muçulmano em 6 dos principais estados da disputa eleitoral poderiam custar ao presidente a sua candidatura à reeleição em 2024, especialmente tendo em conta que o seu rival, Donald Trump, tem uma vantagem sobre ele em 5 estados indecisos. Anteriormente, em meados de novembro, The New York Times noticiou que mais de 500 funcionários dos Estados Unidos, representando cerca de 40 agências governamentais, tinham enviado uma carta ao presidente Biden protestando contra o seu apoio a Israel na guerra em Gaza. Simultaneamente, dezenas de funcionários do Departamento de Estado assinaram memorando internos para Blinken, protestando contra a forma como a administração Biden lidou com o conflito Israel-Palestina, além da dissidência
que cresce dentro do governo. Alguns senadores democratas apelaram para um condicionamento de ajuda a Israel à redução dos combates em Gaza por parte de Tel Aviv. A equipe de Biden parece ter sofrido uma pressão sem precedentes, tanto de sua base quanto de seus companheiros de partido. Não posso dizer se o governo dos Estados Unidos está tentando se distanciar das ações de Israel ou fazer com que Israel acelere a evacuação e destruição de Gaza para que a próxima fase possa ser iniciada e a situação se torne um problema da ONU, das redes sociais e das primeiras páginas da mídia global. Dada a constituição do governo dos Estados Unidos e sua história de apoio não questionado e inquestionável a Israel, seria a última a fazer com que Israel acelere a evacuação e a destruição de Gaza. A mensagem dos Estados Unidos, diz Austin, e da administração dos Estados Unidos não é pare, mas sim faça isso, sugeriu Kim Watowski. Uma suposta conversa entre Blinken e a liderança israelense durante uma reunião do gabinete de guerra de Israel na quinta-feira aparentemente prova o desejo da equipe de Biden de encerrar o conflito, de uma forma ou de outra, o mais breve possível. Respondendo à pergunta de Blinken sobre os planos de Tel Aviv para desraizar o Hamas do sul de Gaza, os generais israelenses disseram que o fariam gradual e proporcionalmente, enquanto fosse necessário. Segundo eles, o conflito pode durar meses. O secretário de Estado dos Estados Unidos teria respondido: não creio que você terá o crédito por isso, demonstrando que o tempo de Tel Aviv está se esgotando, ao que parece. Quanto mais durar a guerra em Gaza, mais forte poderá ser o sentimento anti-Biden dentro da base democrata. Na verdade, não é apenas Tel Aviv que está ficando sem tempo, mas também a administração Biden, cujas probabilidades eleitorais correm o risco de cair ainda mais em 2024. A derrota estratégica de Israel no Oriente Médio. As relações de Israel com os países do Oriente Médio estão ficando mais e mais tensas à medida que a guerra de Gaza continua e as vítimas civis continuam aumentando. Até esta terça-feira, 5 de 2023, mais de 15,8 mil palestinos foram mortos no conflito, cerca de 70% dos quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Uma derrota estratégica está começando a ocorrer também no Oriente Médio, onde muitos anos de diplomacia israelense, pagamentos e comércio com seus vizinhos árabes e turcos criaram boas relações provisórias, todos destruídos a cada dia, à medida que esses governos e populações reconhecem que a boa vontade passada de Israel é uma manobra e não confiável. Ocorre também uma derrota estratégica, visto que Israel não só anunciou a sua capacidade nuclear, mas também os ameaçou com ela. E isso é algo que a região e os aliados israelenses devem estar preocupados, disse Kim Watowski. O descontentamento com Israel está crescendo entre os países muçulmanos e árabes. A cúpula extraordinária conjunta islâmica árabe, realizada em meados de novembro em Riad, apelou ao Tribunal Penal Internacional para investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade que Israel está cometendo em Gaza. A Jordânia, a Turquia e o Bahrein retiraram seus diplomatas de Israel no meio da guerra. Alguns grupos de direitos humanos ligados aos árabes apelaram a Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão para que se retirassem imediatamente dos acordos de Abraão, insistindo que a Jordânia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Catar também deveriam proibir os Estados Unidos de fornecer apoio militar a Tel Aviv a partir dos seus territórios. A Al-Arábia citou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que apelou às nações para que parassem com as exportações de armas para Israel durante uma cúpula extraordinária do BRICS no dia 21 de novembro. O príncipe herdeiro destacou a importância da solução de dois estados no caminho para alcançar a estabilidade e segurança da Palestina. Entretanto, alguns observadores internacionais sugerem que existe uma falta de unidade entre os estados árabes e muçulmanos no que diz respeito ao conflito. Em particular, durante a reunião de novembro em Riad, os estados árabes rejeitaram a proposta do Irã de impor um embargo econômico a Israel ou de anular os acordos de Abraão. Falando a Sputnik, no início de novembro, o Dr. Armen Abrahim, um analista político baseado em Riad, apontou que suspender os acordos de Abraão ou eliminar os laços com Israel não ajudaria a garantir a paz na região. Congelar os acordos de Abraão não será possível porque ainda se quer que esses documentos com Israel contenham os problemas que estão acontecendo neste momento, disse, condenando, no entanto, Israel pela brutalidade pelas bases civis. Riad sinalizou em novembro que o acordo de normalização com Israel está sobre a mesa, nomeando uma solução pacífica para a questão palestina como condição fundamental. Não está claro ainda se os países árabes e muçulmanos vão manter o atual status que se
a guerra da faixa de Gaza continuar com sua enorme quantidade de vítimas e destruição. Forças russas eliminam quase 700 soldados ucranianos em um dia e destroem a artilharia dos Estados Unidos. As tropas russas atingiram as forças armadas ucranianas e o seu equipamento militar, incluindo dos Estados Unidos, em 103 áreas da Operação Militar Especial, informou o serviço de imprensa do Ministério da Defesa russo. Quanto às baixas, Kiev contabilizou pelo menos 695 soldados, entre mortos e feridos. Duas aeronaves MiG-29 da Força Aérea Ucraniana foram abatidas por meio da defesa aérea durante a noite. Além disso, foram destruídos 74 veículos aéreos não tripulados ucranianos, informou o Ministério da Defesa russo. No total, desde o início da Operação Militar Especial, foram destruídos 545 aviões, 256 helicópteros, 9.361 veículos aéreos não tripulados, 442 sistemas de defesa antiaérea, 13.759 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.187 lançadores múltiplos de foguete, 7.224 peças de artilharia de campanha e morteiros e 15.876 unidades de veículos militares especiais ucranianos, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Viagem ao Golfo Pérsico e entrada na OPEP. O Brasil volta os olhos para o Oriente Médio. Recentes aproximações e acordos comerciais com nações árabes intensificam ainda mais a presença brasileira na região, que há anos é uma constante da política externa do país. Só que desta vez, afirma o especialista ouvido pela Sputnik, os caminhos apontam para novos rumos. Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em viagem pelo Oriente Médio, onde só participou da COP28, que ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Como esteve em Riad, na Arábia Saudita, e em Doha, no Catar, onde estabeleceu novos acordos de entendimento comerciais com estas nações. Qual a relação do Brasil com o Oriente Médio? Pergunta. Segundo explicou Osmar Shofi, presidente da Câmara do Comércio Árabe Brasileiro, o Brasil possui um histórico muito rico de comércio com os países da Liga Árabe. Em 2022, o volume das trocas totalizou 32,78 bilhões. O que o Brasil exporta para o Oriente Médio? Pergunta. O presidente da Câmara Comercial aponta que países árabes vêm aproveitando as exportações de alimentos oriundas do parceiro da América do Sul. O Brasil, nos últimos 30 anos, vem se firmando como um parceiro muito importante da segurança alimentar dos países árabes, sobretudo do Golfo, onde chega a fornecer até 80%, afirmou Shofi. Em contrapartida, as nações árabes são grandes fornecedores de fertilizantes e hidrocarbonetos, petróleo, gás natural e derivados para a nação brasileira. Se hoje a maior parte do volume comercial dos dois lados se refere a commodities alimentares, energéticas e agrícolas, na última visita do governo brasileiro à região, vimos uma série de acordos nas áreas de defesa, biotecnologia, energia verde, indústria aeroespacial e fertilizantes, sinalizando a possível inclusão de mais produtos de valor agregado na atual pauta das exportações, aponta Schonfeld. Brasil na OPEP+. A mudança de visão sobre a matriz energética também pode ser observada pela entrada do Brasil na OPEP, grupo de países que estão ligados às decisões de produção da Organização de Países Exportadores de Petróleo, cuja metade dos integrantes é do Oriente Médio e do Norte da África. Segundo o presidente Lula, o país não entra no grupo para participar das decisões, mas sim para reforçar o compromisso de uma matriz energética mais sustentável. Para Christoph Mendonça, professor de Relações Internacionais da IBMEC de Belo Horizonte. No entanto, atualmente a matriz petrolífera ainda é o grande destaque estratégico que a região oferece ao país. O Brasil, embora tenha disponibilidade de energia limpa crescente, conhece os limites dessa matriz e quer garantir a sua aproximação de países exportadores e produtores de petróleo, afirmou. Por que o Oriente Médio é geopoliticamente estratégico para o Brasil? Pergunta. A recente aproximação entre o Brasil e os países do Oriente Médio não se deu apenas no campo comercial.
A partir de 2024, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã se juntarão aos BRICS, aumentando o número de vezes que as nações sentarão para conversar. O Brasil tem uma atuação muito respeitada pelos países do Oriente Médio, afirmou Schoff. Para Jorge Morten, geógrafo, professor de Relações Internacionais, mestre em Estudos regionais do Oriente Médio no Irã e atual doutorando em Geografia Política da Universidade de São Paulo, destaca aproximarmos da região, entrar em contato com países que podem favorecer o Brasil em jornadas multilaterais, sobretudo sobre o viés comercial, assim como determinar alinhamentos diplomáticos e políticos. O geógrafo lembra que o Brasil tem uma história de se envolver diplomaticamente na região, afirmando que foram experiências frutíferas, mas que na área internacional não caiu muito bem o destaque positivo que o Brasil teve devido a um incômodo estratégico dos Estados Unidos e da Europa. Na época, em 2010, os Estados Unidos incentivaram o Brasil a mediar um acordo de enriquecimento de urânio entre a Turquia e o Irã. No entanto, ao ser finalizado, os norte-americanos voltaram atrás e aplicaram mais sanções ao Irã. E o tratado que criaria confiança mútua, como disseram os estadunidenses no Oriente Médio, caiu por água abaixo. Nós incomodamos em tirar o protagonismo graças à nossa grande vantagem, que é a tradição de neutralidade e respeito das nossas ações diplomáticas perante a comunidade internacional, reforça Morten. Por conta disso, é esperado pelo especialista que o Brasil atue diplomaticamente de forma diferente do que no passado. Acho que as grandes potências do centro mundial não vão deixar que potências periféricas se reorganizem, coordenem as suas próprias ações, explica. Então, dado esse cenário geoestratégico, eu acho que o Lula vai apostar em ter algum tipo de liderança e mediação, mas sempre utilizando organismos internacionais multilaterais, como fóruns regionais, a própria ONU ou organismos que façam parte da estrutura da ONU, como o Conselho de Segurança. O Brasil dá ênfase especial ao Oriente Médio, pergunta. O presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasil afirma que há muito que ser explorado em termos comerciais. Os árabes detêm fundos soberanos de investimentos com capital estimado em mais de 2,3 trilhões em ativos que fazem negócios estratégicos em todo o mundo, afirma Schoff. Só no Brasil, a saudita Salik possui posições importantes em empresas do agronegócio, como a BRF e a Minerva, enquanto o emiradense Mubadala atua em negócios diferentes em todo o Brasil, desde refinaria de petróleo, rede de academia e na gestão do metrô do Rio de Janeiro. Temos, portanto, uma tradição árabe em prospecção de negócios no Brasil, que agora esperamos ser importante também para viabilizar projetos de economia verde. Apesar de tanto potencial descrito por Schoff, para Mendonça, Lula até agora não demonstra sinais de que fará do Oriente Médio uma prioridade em seu terceiro mandato. Em vez disso, o professor das Relações Internacionais vê uma continuidade do presidente a abrir diálogos ao redor do mundo. Em seus 3 mandatos, o presidente tem buscado ampliar suas relações com os países da América Latina e também da África, disse. Para ele, contudo, a luta do Brasil pela aprovação do acordo comercial entre os blocos econômicos Mercosul e União Europeia mostra a verdadeira prioridade brasileira. O acordo com a União Europeia é uma sinalização daquilo que é de fato a prioridade de nossa política externa. Ex-premier britânico Boris Johnson tinha planos de invadir a Holanda, diz mídia. O então primeiro-ministro britânico Boris Johnson solicitou em março de 2021 ao Serviço de Secretos do Reino Unido que elaborasse planos para invadir uma fábrica de vacinas para a C-19 em Leiden, na Holanda, após a União Europeia bloquear a exportação de 5 milhões de vacinas da AstraZeneca, de acordo com o jornal britânico Daily Mail. De acordo com as fontes citadas pelo jornal, Johnson ficou furioso com o fato de a União Europeia estar colocando em risco vidas britânicos para recuperar o atraso de sua própria campanha de vacinação. O jornal afirma que ele abandonou a ideia de enviar tropas para obter as vacinas compradas pelo governo do Reino Unido na fábrica de Leiden, apenas quando diplomatas alertaram que isso poderia prejudicar gravemente as relações com a União Europeia e colocar em risco o fornecimento de vacinas de outras fábricas da Comunidade Europeia. Ele ordenou que os funcionários examinassem todas as opções de resposta, e isso incluía pedir ao serviço secreto da Inglaterra que avaliassem
se havia opções para fisicamente ir e pegar as vacinas dos Países Baixos e trazê-las para cá, disse a fonte ao jornal britânico. Em janeiro de 2021, a capital britânica, Londres, declarou o estado de emergência quando os hospitais da cidade já estavam praticamente lotados. Segundo a prefeitura, na época, 1 em cada 30 londrinos tinha C19. O número de casos de C19 era superior a 1.000 para cada 100.000 pessoas. Em 30 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021, o número total de pacientes hospitalares na capital aumentou 27%. Desde o início da pandemia, foram registrados no país mais de 230 mil mortes relacionadas ao C19, segundo as organizações Mundial de Saúde, a OMS, da Organização das Nações Unidas. Analista: Estados Unidos se aliam a setores financeiros e da mídia no Brasil para aplicar a doutrina Monroe 2.0. Senadores norte-americanos celebram os 200 anos da doutrina Monroe e prometem reviver essa política de intervenções na América do Sul. Acadêmicos brasileiros foram até a Rússia debater quais os instrumentos que o Brasil dispõe para fazer frente à mais essa ofensiva do poderio norte-americano. No dia 2 de dezembro, a América Latina rememorou com pesar os 200 anos da doutrina Monroe, a controvérsia política norte-americana que buscava garantir o controle de Washington sobre as Américas. Inaugurada em 1823 pelo presidente James Monroe, a doutrina tinha um intuito declarado de impedir as influências de potências europeias no continente americano. Na prática, a doutrina respaldou as intervenções norte-americanas na América Latina para garantir a hegemonia regional de Washington. Uma doutrina que deveria estar relegada aos livros de história, hoje domina o debate político dentro e fora dos Estados Unidos. O governador da Flórida, pelo Partido Republicano, Ron DeSantis, inaugurou sua pré-campanha a presidente da República, anunciando que os Estados Unidos precisam de uma versão da doutrina Monroe para o século XXI. Seu correligionário e também candidato a chefe da Casa Branca, Vivek Ramaswamy, disse que, se eleito, a estrela norte da minha política externa será uma doutrina Monroe moderna. O Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos decidiu celebrar a data, reafirmando seu compromisso com a doutrina Monroe. "200 anos depois, a doutrina Monroe está viva e bem e foi abraçada por praticamente todos os presidentes de administrações desde que foi implementada", reconheceu o senador republicano Jim Risch. "Tenho orgulho de apresentar uma resolução que reafirma o papel da doutrina Monroe como um princípio duradouro da política externa dos Estados Unidos. O atual contexto de transição geopolítica, no entanto, coloca em dúvida a capacidade norte-americana de impor a doutrina Monroe no espaço latino-americano." Acadêmicos de instituições do Brasil e da Rússia se reuniram hoje, 5 de 2 de 2023, em Moscou, para debater como Washington busca aplicar a doutrina Monroe 2.0 na América Latina e quais os instrumentos que a região tem para manter a sua soberania econômica e política. Grandes potências muitas vezes buscam estabelecer esferas de influência para garantir a sua segurança, ainda que usem nomes bonitos para caracterizá-las. No caso dos Estados Unidos, alguns desses nomes são Hemisfério Ocidental e doutrina Monroe. Disse o coordenador do curso de pós-graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Zorter. Países que querem ser independentes devem tomar cuidado para não serem ludibriados pelos nomes bonitos dessas esferas de influência. Segundo ele, para manter a sua posição na América do Sul, os Estados Unidos investem no antagonismo entre os países da região e na influência direta sobre determinados grupos de interesse. Tradicionalmente, os Estados Unidos buscam manter um equilíbrio de poder entre a Argentina e Brasil, cooperando com elites pró-americanas em ambos os países, principalmente em setores ligados à mídia e ao mercado financeiro, disse Zorten à Sputnik Brasil. O objetivo é impedir a aprovação de políticas de desenvolvimento e aumento do poderio militar da região. Por outro lado, o declínio do poder norte-americano já não permite que Washington utilize as mesmas estratégias de interferência dos tempos da doutrina Monroe, aponta o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fabiano. A doutrina Monroe não é mais como era antes, mas se manifesta na preocupação de garantir que nenhum líder possa emergir da América do Sul, e o Brasil seria o principal candidato, disse Fabiano. Os americanos não querem um líder capaz de confrontá-los, muito menos o Brasil
muito menos o Brasil, que tem um sistema de alianças que inclui o BRICS, o G20 e o G77. O professor da UFRS lembrou as recentes intervenções dos Estados Unidos nos assuntos internos de países como Bolívia e Venezuela, que explicam a vontade de Washington manter a região sob seu jugo. Para ele, a melhor aposta para o Brasil garantir a sua independência é investir na integração regional sul-americana. Não adianta tentarmos nos aventurar em corrida armamentista para suplantar esse desafio. A melhor forma de fazer frente a ímpetos hegemônicos dos Estados Unidos é o regionalismo, considerou Fabiano. O Brasil investe na construção de uma identidade regional sul-americana para garantir o combate à pobreza e à miséria, que são os reais problemas da região. O professor Zorter concorda que o Brasil tem instrumentos para se defender das tentativas dos Estados Unidos de impor sua hegemonia no espaço sul-americano. O Brasil tem todos os recursos disponíveis na sua mão, tem capacidade institucional, tem uma burocracia profissional, uma economia grande, ótima capacidade tecnológica. O que o Brasil precisa é de consenso político e vencer a ideologia liberal econômica que impede a realização de gastos em política externa. A presença soberana do Brasil no mundo custa caro e demanda muito investimento, conclui o especialista. Na terça-feira, acadêmicos do Brasil, Argentina e Rússia se reuniram no 13º Programa Científico e Educativo Diálogo em Nome do Futuro, promovido pelo Fundo de Diplomacia Pública Alexander Gorbachev em Moscou. Durante suas estadias na capital russa, os acadêmicos Fabiano e Ricardo ainda participaram de eventos promovidos pelas principais universidades do país, como a Escola Nacional de Economia e o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou.